Olá pessoal, tudo bem? Espero que o início de 2023 esteja sendo suave, alegre e produtivo para todos vocês. E hoje estaremos dando início aos nossos trabalhos de 2023, falando exclusivamente da entidade Exu, Pombagira, Quimbanda como um todo. E vamos começar com o seguinte tema: Exu é o diabo? Exu é escravo do orixá? Exu é subalterno do caboclo? Em todas as vertentes de Quimbanda, o porquê a entidade Pombagira é em menor quantidade? Sobre esses assuntos, vamos falar logo após a vinheta. Então, meus amigos, a afirmação Exu é o diabo, Exu é o demônio, foi utilizada como base para a difusão, para a propagação de inúmeras afirmações totalmente incoerentes, espiritualmente falando, e totalmente preconceituosas sobre a entidade Exu e Pombagira. Tais como: se você fizer um trabalho com Exu, ele vai te perseguir, você vai ter pesadelos, ele vai te cobrar, vai ter consequências negativas em sua vida. Se a mulher incorporar com a Pombagira, ela vai acabar virando uma mulher promíscua, vai se prostituir, vai trair o marido e coisas como estas e muitas outras que até nem vale a pena dar continuidade a estes exemplos. Mas esta afirmativa, Exu é o diabo, Exu é o demônio, foi utilizada como base para inúmeras outras declarações, afirmações totalmente equivocadas, preconceituosas e sem base espiritual. Mas, enfim, de onde surgiu a expressão Exu é o diabo, Exu é o demônio? Você que é abaixo de 35 anos, talvez não tenha ouvido falar de como era a incorporação da entidade Exu lá antigamente. A entidade Exu chegou dentro do culto da Umbanda e a incorporação era totalmente diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia nós vemos a entidade Exu de pé, às vezes com uma roupa muito bem alinhada, fumando um bom charuto, bebendo uma bebida muitas vezes que eu mesmo não beberia, de tão cara que é, e expressando-se com palavras de uma forma bem equilibrada, de uma forma bem natural. Antigamente não era assim. Lá no princípio do culto a Exu, ele chegava, a entidade incorporava em uma e no máximo 3 pessoas do meio para o fim da gira da sessão, para a proteção e descarrego do ambiente. A entidade, ela não ficava de pé, ela já chegava caída no chão, ajoelhada, ia ajoelhada até a porta e lá ficava, ou ficava do lado da porta ou ficava atrás da porta. E os olhos ou fechados ou com os olhos revirados, babava, ficava babando. As mãos tortas, bem tortas, na frente ou atrás, geralmente segurando uma vela acesa em uma das mãos. E a forma como falava era totalmente, vamos dizer assim, incoerente. Não dava para entender nada. Aliás, existia às vezes uma ou duas pessoas que era responsável apenas de tentar decifrar o que a entidade estava falando, de tão esquisito que era a forma como falava. E a bebida, sabe como é que era servida a bebida para Exu lá no princípio? Era servido ou era
em um alguidar, numa tigela, ali só cachaça dentro daquele alguidar, dentro daquela tigela, ou então só virada no chão e tinha que lamber a cachaça no chão. E quando a cachaça era dentro do alguidar ou dentro de uma tigela, não pegava com a mão e levava até a boca, não, bebia como se fosse um cachorro. Era assim a incorporação da entidade Exu lá no princípio. E isso estamos falando aí há muitos e muitos anos atrás. Há 40, 50 anos atrás. Às vezes até um pouco mais, dependendo da região. Então o que acontece? Quando uma pessoa que era totalmente desconhecida deste universo Umbanda, uma pessoa que era totalmente ingênua e totalmente ignorante sobre o fato, ela chegava lá e via esta entidade e aí comentava com outras pessoas e pessoas de outros cultos religiosos e começaram a falar, não, mas isso é um demônio, isso é uma possessão demoníaca, e assim foi se criando esta afirmação, Exu é o diabo, Exu é o demônio, Exu é o diabo, Exu é o demônio, e com isso também foram-se, através desta afirmação, seguindo outras que ainda minavam aí muito e muito mais a imagem de Exu e Pombagira. Então, foi partindo disto, da forma como era a incorporação lá no princípio, é que surgiu esta expressão, Exu é o diabo, porque parecia realmente uma incorporação demoníaca, parecia que estava possuído por um demônio. A forma como era, olhos revirados, mãos tortas, segurando uma vela, babando, era assim mesmo, e falava de um jeito que não dava para entender, e bebia cachaça ou numa tigela, lambendo, ou então lambendo no chão. E, partindo disto, pessoas ignorantes, quando eu digo ignorantes é que desconhecem a cultura, certo? E pessoas que totalmente inexperientes levavam esta informação daquilo que viam e foi se surgindo essa história, ok? Então foi daí que surgiu esta expressão Exu é o diabo, Exu é o demônio. Anda Mambadu Gansaya. E agora, meus queridos, diante deste detalhe na trajetória do culto a Exu e Pombagira, partindo disto é que veio a afirmação Exu é escravo do orixá, Exu é mensageiro do orixá, Exu é subalterno, é inferior ao caboclo, ao preto velho. Exu deve obediência ao caboclo, ao preto velho. Partindo desta agressão da sociedade e de outros cultos religiosos, afirmando que Exu é o diabo, o que aconteceu? A comunidade religiosa precisou criar uma defesa indireta para a entidade Exu, fazendo com que os seus próprios adeptos e simpatizantes não ficassem minados por essa pressão da sociedade ignorante de outros cultos religiosos. E de que forma veio a defesa de Exu nesta sociedade? Com a afirmação Exu é escravo do orixá. Exu, ele é governado pelo caboclo e pelo preto velho. Então, você não precisa ter medo de Exu, porque o orixá é regente do Exu. O orixá, ele comanda Exu. O Exu é escravo do orixá. E o orixá é paz, é amor, é força, é natureza, é vida. E ele não vai deixar Exu fazer nada contra você. Exu não pode fazer o mal porque o caboclo preto velho não deixa. Então, esta afirmação de que Exu é escravo do orixá, que Exu ele deve obediência para o caboclo preto velho, é apenas uma defesa criada lá na época para a entidade Exu e para que tenhamos a garantia de que os adeptos, de que as pessoas da assistência, que são aquelas que ficam ajudando dentro do templo, e o pessoal que vinha de fora assistir,
e também procurar trabalhos, não se assustassem, não ficassem com medo quando Exu chegasse e não fosse embora. Porque começou a acontecer isso. A entidade Exu chegava e muitas pessoas já iam embora. Exu entrava pela porta da frente e a pessoa saía pela porta dos fundos. Então veio esta afirmativa que na verdade não é correta, era só uma defesa criada lá naquela época. Então não existe entidade escrava de outra, não existe entidade subalterna a outra, não existe entidade que precisa da permissão da outra. Entenda que no mundo espiritual existem vibrações e sintonias diferentes. Cada entidade está sobre uma vibração diferente. Se elas estão dentro do mesmo culto, elas precisam do autorrespeito e precisam conviver em harmonia. Então, lógico, dentro da Umbanda, onde nós temos Exu sendo cultuado dentro da Umbanda, o Exu não vai fazer nada para agredir o caboclo não vai fazer nada para agredir o preto velho não vai fazer nada para agredir Exu, e um mantendo o outro, certo? Então existe um respeito mútuo. E quando nós estamos aqui falando de Orixá e Exu, são vibrações diferentes, são sintonias diferentes. Mesmo que seja cultuada pela mesma pessoa, na minha casa eu tenho Orixá, na minha casa eu tenho Exu, na minha casa eu tenho a Umbanda. São cultos religiosos diferentes e um respeita o outro. Você não consegue trabalhar com os dois no mesmo tempo, a não ser, lógico, quando Exu está dentro da Umbanda e você está ali trabalhando com Exu dentro da Umbanda, beleza. Mas se você tem a quimbanda separada do Orixá, sempre vai ser, lógico, mas se você tem a quimbanda separada da Umbanda, o que vai acontecer? Você não vai trabalhar com a quimbanda e o Orixá, os dois ao mesmo tempo no mesmo lugar, não é verdade? Então, não existe nenhuma lógica em afirmar, em acreditar de que Exu é escravo do Orixá, porque são cultos totalmente diferentes, são entidades que não têm nenhuma espécie de interação entre elas. E agora vamos para o último tema de hoje, o porquê, em qualquer vertente de quimbanda, o porquê a entidade Pombagira está em menor número do que a entidade Exu. Existem mais Exus do que Pombagiras. Independente da região do país, é sempre assim. Seria então a quimbanda um culto machista? Não. Vamos lá. Lembrando o que nós falamos lá no início. O culto à entidade Exu é derivado da Umbanda. A entidade Exu iniciou dentro da Umbanda, foi evoluindo e evoluiu a tal ponto que foi necessário ter um culto religioso individual exclusivo para ela. E ela trouxe da Umbanda o seu DNA. E se você for em qualquer parte do país e chegar num terreiro de Umbanda e perguntar, me diga o nome de todos os caboclos que vocês têm aqui. Agora me diga o nome de todas as caboclas. Me diga o nome de todos os pretos velhos. Agora me diga o nome das pretas velhas. Você vai perceber que em toda a Umbanda, independente da região que você for, existem mais entidades masculinas do que femininas. Então a Umbanda é machista. Não. Simplesmente é uma questão de cultura lá do início, lá de seu início, e que vem agregando dentro dela outros ideais, outras culturas e outras formas de pensamento. Então, a Umbanda ela veio agregando inúmeras culturas, inúmeros pensamentos e ideologias. Mas então, são dois fatores que fazem com que a entidade Pombagira esteja em menor quantidade do que a entidade Exu, independente da quimbanda. Primeiro é o seu DNA, que é derivado da Umbanda, e isso já vem trazendo, assim como outros detalhes, assim como outras características, até mesmo de procedimentos espirituais, veio também como herança da Umbanda, certo? Então, a herança, o DNA. E o segundo fator é o tempo.
apenas uma questão de tempo. Até porque a quimbanda é um culto religioso novo. Nós temos que considerar isso. O culto à quimbanda é um culto religioso novo. E nos últimos 15 anos, mais ou menos, a quantidade de pombagiras já vem sendo elevada. Novas pombagiras vêm sendo cultuadas. Mas isto faz alguma diferença? Não. Não faz nenhuma diferença você equilibrar a quantidade de entidades masculinas e femininas, ou ter mais femininas do que masculinas. Isto, no todo, não vai influenciar em nada. O que poderá influenciar é nas entidades que você tem consagradas dentro do seu culto. Às vezes, dependendo do culto religioso, dependendo da vertente, a quantidade deve ser equilibrada ou de uma outra deve ser superior, e isso é algo individual dentro daquele culto. Ok? Então, meus amigos, espero que tenham gostado de nosso conteúdo. Você que não é inscrito, inscreva-se. Ali o sininho das notificações, deixa o seu like, enfim, participe junto conosco. E qualquer dúvida, como sempre, estarei à disposição lá no WhatsApp. Nós não abrimos os comentários aqui para tentar filtrar um pouquinho mais e para fazer com que a pessoa, se realmente tem uma dúvida, realmente que é algo produtivo de ser saciado, aí vai lá no WhatsApp que a gente, se possível, vai atender, ok? Muito obrigado, até mais. Anda mambo dukan mage baram.